Pode balançar um pouquinho. Já começou a gravar? Já. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Timóteo. Meu nome é Camila e E esse é o canal Lá em Casa. Isso mesmo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. O tema de hoje é um tema muito polêmico, porque a gente vai estar falando de uma coisinha assim que é... Polêmico. É, tipo isso. Enfim, a gente vai estar falando de gravidez na adolescência, que foi uma coisa que aconteceu com a gente. Não tanto, porque a gente já tinha seus 19 anos, mais ou menos. Mais ou menos não, tinha 19 anos fechado, né? É, já tinha. Tinha 19 anos já. E a gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa história pra vocês entenderem. E vamos ver aí no que dá. A gente vai começar primeiro com um tópico de como a gente descobriu a gravidez. Foi uma forma meio peculiar, porque pelas probabilidades médicas era meio que improvável de acontecer uma gravidez comigo. E aí eu não tava tendo sintoma algum, até que eu tive um sonho que eu não estava nem grávida, eu já estava com um bebê. Já tinha um filho, na verdade, não era E nem um detalhe, antes que vocês falem que isso é cisma, tava assustada, é coisa da cabeça, não. Porque ela não tava sentindo sintoma nenhum, tava sentindo enjoo, nem lembrava que a menstruação tava atrasada, né? Assim que ela sonhou, que aí ela pegou, veio associar. Quando acordou no outro dia, ela pegou e associou que... Veio lembrar das coisas, que tava com a menstruação atrasada. E se assustou e foi resolver fazer o teste, né? Isso. E a gente tava brigado. Na verdade, ela nem falou pra mim, ela foi e veio me falar de noite, depois de já ter comprado. Conta aí, como foi? E aí, minha prima decidiu ir na farmácia, não por minha culpa, porque ela queria ir na farmácia comprar algo pra ela, e eu fui junto. Chegando lá, eu disse, quer saber de uma? Vou fazer o teste. Ok, compramos o teste, fui pra casa, não falei nada pra ele. Falei, só quem sabia na verdade era minha prima, porque ela tava comigo na hora que eu comprei o teste. Pra vocês verem como é que eu fico de casa hoje em dia. E aí fomos pra casa. Não fiz o teste nesse dia porque já era tarde da noite. E aí pra ter mais uma certeza, eu decidi esperar pela manhã do dia seguinte. Chegando na manhã do dia seguinte, ainda estávamos brigados. Não lembro o motivo. Sei que estávamos. Porque tem tempo já. Sei que estávamos brigados. E aí fiz o teste. Fazendo o teste, eu já tava meio que, sei lá, eu tava tentando associar as coisas, mas ainda não tava acreditando. Fiz o teste e apareceu positivo de imediato. Na hora eu fiquei sem reação alguma. Simplesmente tirei a foto, mandei pra ele, mandei pra minha prima. Ele simplesmente falou, a gente tava meio chateada, ele disse: Não, você não tá grávida não, tenho certeza que você não tá grávida, você não pode engravidar. Aí eu fiquei revoltada e disse, então tá bom. Não, o detalhe é que eu falei isso porque você nem contou a história direito. Porque, pelas probabilidades médicas, ela não poderia engravidar. Todos os médicos falavam que a chance dela engravidar era mínima, porque ela tem um cisto no ovário. E aí, sempre foi assim, a gente nunca pensou que aconteceria isso justamente por conta desse motivo. Que ela tem esse cisto e tudo mais. Então, por coincidência, a gente já tinha tido uma conversa anteriormente. E aí, ela pegou e falou... Não, eu tenho certeza de que eu não posso engravidar, isso e aquilo. Aí eu peguei e falei, rapaz, tá certo, você diz. Aí quando foi nessa vez que ela pegou e falou pra mim, eu peguei e passei isso na cara dela, eu peguei e falei. Não, você não pode estar grávida, você falou isso pra mim. Aí ela, não, tá bom, eu tô grávida então não. Eu peguei e falei, não, deixa eu ver de novo. Eu peguei e fui ver na foto, isso pelo WhatsApp. Aí deixa eu ver de novo, eu peguei e falei, rapaz, tu não pintou isso daí não, que hidrocou. Aí eu fiquei mais ainda, porque apesar da situação, ele não tava acreditando em mim. Então eu fiquei mais revoltada ainda, né? Porque eu tava assustada de sozinha. Aí ele disse, então, a gente vai fazer o beta-HCG, que é aquele teste do sangue pra saber se tá grávida mesmo. E nessa complicação toda, nesse vai e vem, eu peguei e fui mostrar pra minha irmã, eu peguei e fiz, ó, ela tá grávida. Ela pegou e falou, não, Timóteo, não tem como não sei o quê. Isso é loucura, não é da prima dela não, esse teste. Eu peguei e falei, não é. Aí nisso eu até tava sem dinheiro na época, eu peguei e fui, porque eu tava sem trabalhar, eu fui pedir o dinheiro emprestado a ela, pra gente fazer o exame, a gente foi no mesmo dia fazer o exame. Aí quando a gente chegou lá pra fazer o exame, aí o resultado entregava com uma hora mais ou menos, e detalhe, ninguém da nossa família desconfiava, principalmente da dela. Então, como ela também trabalhava com a tia dela, então foi algo bem complicado, porque a gente teve que driblar a tia dela e tudo mais. Tu inventou o quê? Você lembra?
pra Eu sair. não lembro. Eu Ele lembro inventou que alguma coisa é. pra poder sair pra ir fazer esse teste. A gente Até porque foi. era um teste que era bem rapidozinho, entendeu? É. Eu fazia o teste, depois eu recebia o resultado. Só tirava o sangue e pronto. Aquilo ali era o exame. Aí a gente foi, fez o teste, parece que 1 hora depois entregaram o resultado, a gente foi lá. Na hora, a mulher abriu o exame, ela olhou assim pra mim, aí eu peguei e falei, vixe, é positivo. Aí peguei o exame, a gente saiu. No meio do caminho eu fui o primeiro a abrir. Eu peguei, abriu o teste, ela pegou e falou, é o quê? É o quê? Eu peguei e falei, ela, não, você tá brincadeira. Eu falei, rapaz, ela pegou e olhou. Quando ela olhou, aí ficou sem acreditar, ficou dando risada de nervosa, não foi? De nervosa. Porque ele parou com o exame na mão dele e ficou lá, paralisado, olhando o exame e não me mostrava. Eu ficava, deu o quê? Ele positivo. Eu disse, não, ele não quer me mostrar então. É porque ele tá brincando comigo. Quando eu olhei o teste, eu simplesmente fiquei... Não sei explicar, eu fiquei sem reação alguma. E aí a gente foi pra uma praça que tem bem em frente ao laboratório. E a gente ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Nossa faculdade, nosso futuro, como é que vai ser? E aí, de primeiro momento, a nossa primeira impressão, assim, foi, tipo... A minha foi mais tranquila. Tipo, eu não queria naquele momento, porque... Acho que ninguém quer, né? Ser pai cedo, mãe cedo. A gente tem um desejo. Às vezes a gente até quer ser pai, mãe cedo, mas não tanto. Porque a gente quer poder dar um futuro bom pra nossa filha, entendeu? Nosso filho, no caso. E eu fui mais tranquila, ela ficou mais desesperada, porque Camila sempre foi mais assim de agir assim pela emoção, ela ficou mais desesperada, dizendo que não sabia o que fazer, que todo mundo ia julgar ela, que só ia ser mais uma grávida no mundo. E eu acho que todo mundo acaba pensando isso, todas as mulheres, porque querendo ou não, a mulher que sofre mais na gravidez. Os hormônios. Os hormônios, os comentários do povo, ninguém vira pra um pai, uma pessoa que tá esperando um filho, o pai, o homem, e falar... É pai cedo, que coisa feia. Não, querendo ou não, todos os comentários vão pra mulher. Isso é uma coisa da sociedade, porque a sociedade é machista, querendo ou não. E aconteceu isso, a gente passou por esses momentos e sofremos bastante com isso. De início, eu quis logo contar pra minha mãe, porque eu achava ela mais tranquila, muito mais do que até a família dela. E aí eu quis contar pra minha mãe, eu marquei pra conversar com minha mãe. Eu sentei, eu fui escondido até dela mesmo, de Camila, porque ela não queria que eu contasse pra ninguém naquele momento, mas eu fui porque eu tava desesperado, não sabia mais o que fazer. Cheguei, aí fui conversar com minha mãe, eu pensei que minha mãe ia me acabar me destruir, porque minha mãe, pelo fato dela ser da igreja, ser evangélica, o povo tem tudo isso, de sexo só depois de casamento, e piorou um filho, né? E aí minha mãe, eu pensei que ela ia ser bastante dura comigo, só que ela só virou pra mim assim e falou, fez, agora tem que criar, tem que dar seus pulos. Mas conversou, minha mãe foi muito tranquila em relação a isso, não deu bronca, não gritou, não me bateu, não fez nada não, porque acontece de muitas mães, muitos pais fazerem isso por aí, né? E eu acho também que a reação da minha mãe, como a da família dela também foi mais tranquila, pelo fato da gente já ter um relacionamento há muito tempo, já eram mais de 5 anos, entendeu? Então, em geral, já tinha uma intimidade, uma certa intimidade, um conhecimento da família dela, a família dela me conhecia, a minha família conhecia ela, e assim foi mais fácil. Quando eu falei pra minha mãe, a parte mais difícil foi contar pra família dela. Ela queria contar primeiro pra tia dela, porque ela não mora com a mãe, ela mora com a tia. E aí ela tava com muito medo da reação, pensou que a tia dela ia botar ela pra fora. Ela vai explicar melhor pra vocês o que foi que aconteceu. E foi difícil pra mim contar pra minha família, porque da mesma forma que a mãe dele, eles são bem conservadores. Só que a mãe dele é de uma paciência sobrenatural. Ela é muito calma, muito tranquila. E a minha família já é aquele tipo de conservador, já que cobra demais, que julga demais. Pra mim seria muito difícil, porque eu esperava logo que fossem me expulsar de casa, que fossem me insultar, isso e aquilo, parar de falar comigo. Só que não foi bem dessa forma. De início, o susto, né, na hora do susto, minha equipe veio falar, fizeram porque quis, porque tem vários métodos pra se prevenir, isso e aquilo, se fizeram porque queriam, não sei o quê. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? E aí, a mãe dele conversou com ela, com a minha tia, no caso. E aí, depois de um tempo, foi aceitando. Nos ajudou bastante financeiramente, porque no momento, Timóteo não estava trabalhando, só estava eu trabalhando. E o nosso medo também era esse, de ter um filho agora, porque a gente não estava em condições financeiras para isso, entendeu? A gente não tinha casa ainda, não tinha começado a nossa faculdade, a gente começou a nossa faculdade agora, recentemente. E o nosso medo era esse, entendeu? Porque a gente não tinha nem iniciado o nosso futuro ainda. Só que aos poucos Deus foi nos abençoando e hoje, graças a Deus, tá às mil maravilhas, né?
Bom, pessoal, o vídeo ficou muito grande, foi praticamente 20 minutos de vídeo e não tem como postar isso tudo, né? Porque se postar ninguém vai ter paciência de assistir. Então a gente tá dividindo o vídeo em 2 partes. Essa parte aqui tá acabando agora, mas a segunda parte tem muita coisa boa. A gente vai falar sobre o book gestante dela, vai falar sobre o chá revelação, como foi, e vocês não podem perder isso, porque tá muito bom. E não se esqueçam, curtam, compartilhem, indique para os amigos de vocês, pessoas que estão passando por essa mesma situação. A gente tentou da melhor forma possível deixar esse vídeo o mais humorado possível. Então é isso. Deixa o like de vocês, se gostou, compartilha, comenta e até a próxima. Tchau, tchau!